Atala, a gente em 2024 teve um boom de afastamento por adoecimento mental nas empresas. A gente teve 470 mil afastamentos por CDF. Desses 470 mil afastamentos por CDF, quase 300 mil pessoas eram mulheres. Uhum. Não é? Isso obviamente tem preocupado todas as empresas, existem programas dos mais diversos possíveis para tentar reverter, mas o fato é que em 2025 é muito provável que esse número tenha crescido, ainda não fechou, vai fechar agora, 2 vezes. Na sua visão, por que a gente está observando um boom de adoecimento mental e qual é a relação desse adoecimento mental com o nosso estilo de vida? Vamos lá. A gente pode dividir essa resposta em algumas partes, né? Primeira maneira como se enfrenta isso. Talvez um pouco equivocada de algumas empresas, pensando que saúde mental você resolve dissociando saúde mental de saúde física de estilo de vida. O estilo de vida ele está embaixo de tudo isso. Entendendo isso, vamos lá responder a pergunta por que tem esse boom de saúde mental. Obviamente, não é um problema da condição que a empresa dá para o colaborador trabalhar. Definitivamente não é. Só para você ter uma ideia, todas as palestras que eu dou em relação à saúde mental, eu faço uma pergunta para o responsável de RH. Há 30 anos nessa empresa, a condição era melhor ou pior de se trabalhar? Ah, era muito pior. Você tinha quantos programas de qualidade de vida para o seu colaborador? Quase não tinha, ou se tinha, era um ou outro. Voltado para a saúde da mente, você tinha algum? Não. Ok. Quer dizer, você melhorou a sua condição, você tem um monte de programa aqui para o colaborador melhorar e você tem o paradoxo da saúde mental, você explode de casos. Para você entender isso, é o que eu sempre falo, é importante a gente entender o ser humano, né? Como que a gente foi programado para funcionar, o que está no nosso DNA, e aí você vai entender que esquece o período que você está na empresa, ao longo das 24 horas. O meu corpo ele é programado para ter um mínimo de movimento e eu tenho hoje um meio ambiente altamente tecnológico que tirou esse movimento de maneira espontânea da minha vida. Então essa é a primeira geração que vai ter que programar um tempo para o movimento. Mas o que o movimento tem a ver com a saúde emocional? Tudo. Né? Você pega, por exemplo, a Wendy Suzuki, que é uma das maiores neurocientistas, chefe do departamento de neurociência da Universidade de Nova York. Ela fala o seguinte: se você tiver que escolher só um órgão do corpo humano como mais beneficiado com o movimento, esse é o cérebro. Né? Então, você tem uma ausência de movimento. Você tem uma coisa que é muito importante. Há 30 anos, quando a pessoa trabalhava, ela saía do escritório, ela era inacessível até o dia seguinte. Hoje, ela é disponível 24 horas. O nosso cérebro, ele alterna a atenção. Né? O ser humano, se a gente entender o ser humano, ele não é multitarefa. Então, quando você tem mais de uma tarefa para fazer, você começa a alternar a atenção, você está sobrecarregando seu cérebro. E aí, desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, raramente você está fazendo uma coisa só. Você está dirigindo, você está mandando mensagem, você está dirigindo, você está fazendo alguma coisa. Outro dia eu fui no estádio de futebol, eu olhava para o lado, a maioria das pessoas no celular, estando no campo de futebol. Né? Então, você vê que... e essa alternância de foco vai sobrecarregando o cérebro. Tem a questão da gente começar a dar muito estímulo superficial, muito mais estímulos do que o meu cérebro tem capacidade de reter. Então, quando a gente fala de Instagram, de TikTok, onde o brasileiro passa aí, em média 5 a 6 horas por dia, em média, você consome muita informação, você sobrecarrega o seu cérebro, você não retém essa informação. Então, quando você pega o contexto de 24 horas, o cara já chega no escritório com uma condição que não é a melhor. Lá também, muitas vezes, ele vai ficar alternando essa atenção. E tudo isso impacta numa coisa que é o pilar da saúde, que é o sono. Então, nos últimos 20 anos, um brasileiro está dormindo 1h40 a menos. Você tem o Matthew Walker, que é talvez o maior pesquisador do mundo de sono, ele fala o impacto que isso tem na nossa saúde. Então, quando você dorme 7h30 e quando você dorme 6 horas, qual o dia que você está mais nervoso? Qual o dia que você está mais irritado? Qual o dia que sua memória está pior? Isso com uma noite de sono. Quando você vê que a média nos últimos 20 anos de sono diminui 1h40 e que 72% dos brasileiros relatam dormir mal ou pouca quantidade de hora, inevitavelmente sua saúde emocional vai sofrer. Você está muito mais sensível, suscetível a qualquer coisa fazer com que você exploda, porque você está no seu limite. Eu fui, vou dar 2 exemplos rápidos de 2 palestras que eu dei. Fui numa empresa que resolveu dar para 140 gestores um anel que media batimentos. E olha que interessante. Então, os gestores receberam um anel e aí a ideia da empresa a pessoa vai perceber que se movimenta pouco, vai perceber que está dormindo mal, né? E isso vai melhorar o estilo de vida das pessoas. E aí o CEO da empresa fez questão da minha presença, fui lá e antes ele me chamou e falou: cara, foi um tiro no pé. Que agora as pessoas, elas constataram que o sono é insuficiente, que aquilo é prejudicial. Começou um boom de medicamento para dormir, entendeu? E não melhorou o estilo de vida. Você vai ter que
você estudou e sabe bem que Darwin falava, né? Uhum. Que os mais adaptados é que vão sobreviver ao meio ambiente. Então, a minha definição, Gustavo, para simplificar a resposta é: o mundo mudou muito rápido nos últimos 20 anos, 25 anos. Muito rápido. E o ser humano está com dificuldade nessa adaptação, tá? A genética não mudou, mas de 89 para cá você sai de 13% da população acima do peso para 68%. Você tem os números de saúde emocional, você tem números... ontem eu estava entrevistando um psiquiatra falando de depressão, ansiedade, TDAH, como isso explodiu. Quer dizer, o nosso código genético é o mesmo. A dificuldade em que a gente está se adaptando a esse meio ambiente, com muita informação, muita tecnologia, muito entretenimento, tem causado isso. E se a empresa não entender que não adianta ela cuidar só daquelas 8 horas que o cara está passando ali, dificilmente vai resolver esse problema. E eu acho que esse é um ponto muito importante que você traz, porque quando a gente vai observar dentro da empresa aquele grupo que está mais doente do ponto de vista da saúde mental, e a gente vai olhar as interações como uma rede, como isso se relaciona com outras variáveis do estilo de vida, do comportamento, do autocuidado e do bem-estar, a gente percebe que aqueles grupos que estão em condição de risco são justamente aqueles que apresentam maior índice de comportamento sedentário, que apresentam os piores hábitos alimentares e que o comportamento de dormir já está afetado. Ou seja, mais de 70% dos grupos que a gente observou, 70% no mundo corporativo, já apresenta algum índice com dificuldade no comportamento de dormir. E uma das coisas que me chama muita atenção, quando a gente olha como redes, né, qual é o elemento central que está afetando o quê, é que, de fato, os grupos mais vulneráveis que apresentam transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, são justamente aqueles que dão menos de 3.500 passos no dia. Então, se eu quiser identificar, predizer um adoecimento, pelo menos transtorno de ansiedade generalizada e depressão, é só olhar o quanto o indivíduo está se movimentando, né? Ele é um preditor.